Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia também, boa tarde, né? Depende do horário que você está assistindo. Bom, hoje nós viemos trazer um videocast a respeito da Semana Nacional de Oratória. Para quem ainda não sabe o que é, a Semana Nacional de Oratória tem como objetivo mostrar que a oratória está em todo o lugar e como é muito importante a gente trazer essa visibilidade para a oratória, que muitas vezes acaba sendo esquecida ou invisibilizada. E bom, para ter essa conversa, eu, Luan, atualmente sou do Interact Clube de Valparaíso, sou o diretor de oratória e também sou da Comissão Distrital de Oratória do Distrito 4470. Se você é de outro distrito e está assistindo a gente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também e se sinta à vontade. Também, para continuar essa conversa, eu trouxe queridíssimas convidadas, uma fonoaudióloga e uma professora. E agora eu passo para que elas se apresentem, vocês conheçam um pouco mais delas e o que faz elas terem sido convidadas. Thaís? Olá, pessoal. Eu sou a Thaís, sou professora, tenho 10 anos já de profissão, tenho várias especializações. Também sou psicopedagoga e estamos aqui para discutir justamente um pouquinho sobre o papel da fala. Eu me chamo Giovana, sou fonoaudióloga, sou especializada em relação à comunicação e a distúrbios do neurodesenvolvimento. Atuo atualmente com pacientes com autismo e num atendimento particular para trocas na fala ou fluência de fala como uma gagueira. É isso. E assim, gente, hoje a SNO tem vários dias, né? A Semana Nacional de Oratória. Hoje é o dia 4 e o nosso objetivo é desmistificar uma coisa que assombra muito os jovens, eu digo isso por experiência própria, que é a oratória. Bom, para começar isso, eu quero perguntar, principalmente a nossa fonoaudióloga, se tem algum mito a respeito da oratória que você acaba vendo muito e você fala assim, gente, pelo amor de Deus, isso não vai atrapalhar a oratória de vocês. Então, na verdade, a gente tem uma teoria que a gente tem que ter uma fala, uma fluente. Então, assim, a gente não pode gaguejar. E não existe isso. Todo mundo não tem uma fala 100% fluente. Então, às vezes, repetir algumas palavras, demorar um pouco, uma pausa, é normal. Então, a gente tem muito essa sensação de que não pode dar uma errada. E pode. Para entrar num transtorno de gagueira, são pausas, são características específicas do transtorno. Não apenas uma fala com algumas intercorrências. Uma coisa que eu vejo muito é, a chupeta realmente atrapalha o desenvolvimento da fala ou é só uma... Não, muito. É assim, o que na verdade é a chupeta? É um corpo estranho, né? Quando a criança ela tá se desenvolvendo em relação à fala, à parte articulatória da fala, a gente coloca como se fosse um corpo estranho na boca. O nosso corpo ele vai se desenvolver a partir daquilo, com a presença daquilo. Então, parte de motricidade orofacial, que são os músculos da face, língua, boca, da boca, todas essas partes, tá? Vai se igualar junto com a chupeta. E isso vai prejudicar no posicionamento inteiro da face. Então, vai acabar prejudicando na parte motora, causando uma dificuldade que pode gerar alguns outros transtornos também. Realmente é algo que é muito mais profundo que a gente acha, sim, né? Sim. Bem. E você, Thaís, você já viu um mito a respeito da oratória na área como professora? Ou... Na nossa área, na educação, nós temos muito disso de que o professor tem sempre que falar certo, né? A gente não pode errar, a gente não pode usar gíria, a gente não pode falar um né no final da frase. E nós temos muito mesmo essa questão dos vícios de linguagem. E vício de linguagem na oratória, ele pode atrapalhar. Entretanto, o vício de linguagem ele é natural a todos nós. Então, a gente também não pode deixar de pensar que eu estou falando com outras pessoas. Se eu não alcançar o meu público, se eu não falar como o meu público quer ouvir, que oratória eu estou fazendo? Exatamente. Com certeza. E eu falo assim, é muito importante você saber analisar como que tem que ser essa linguagem com o próprio público. Porque Sim. às vezes a gente usa uma linguagem técnica que não vai ser absorvida por aquele público determinado. Então, é muito diferente, né? Às vezes você tem que adaptar a sua fala com aquela relação daquele público que Uma tem necessidade, inserido. né, do seu Isso. público. Sempre que eu vou fazer alguma capacitação de oratória, eu sempre enfatizo isso, como a gente precisa conhecer o nosso público. E o vício de linguagem, querendo ou não, ele está muito presente na conversa com adolescentes. Então, tem como a Thaís chegar numa sala de aula e conversar da forma mais rebuscada possível. Nossa, com a língua portuguesa antiga, tendo palavras bonitas, os adolescentes não vão ligar. Isso, infelizmente, é uma realidade muito presente. Então, se a Thaís chegar mostrando vícios de linguagem, eles vão sentir que a Thaís é humana.
E a gente precisa desse toque de humanidade pra gente aprender e falar assim, nossa, tá tudo bem eu errar, porque a pessoa também pode errar. E isso, querendo, é muito presente, né? Somente pra vocês. E a língua é viva, né? Sim, com a gente nunca vai continuar falando igual. E isso é muito bacana. Né? Sim, é muito bonito entender isso, né? que nós estamos, no período que nós estamos, no tempo que nós estamos falando do jeito que a sociedade está pedindo que a gente fale agora. Só que quando a gente pega para essa parte de oratória, para uma parte um pouco mais séria, realmente o medo vem, que é o medo do desconhecido. Sim. Porque aí você foge da área que você está acostumado. Porque quando nós estamos só aqui falando, eu posso falar errado, eu posso... tipo, o meu sotaque vai embora, eu posso carregar ele bonitinho, eu posso caipira do jeito que eu quiser. Mas, se eu for para um concurso de oratória, dependendo do tema, além do estudo, como que eu vou falar? Exatamente. A postura é muito importante, né? E o conhecimento sobre aquele determinado tema tem que ser muito bem estruturado. Inclusive, isso é um ótimo passo para você ter uma ótima oratória, né? Você tem que ter conhecimento sobre o que você está falando. O medo, obviamente, ele vai estar ali. Só que é igual a gente... Muitas vezes a gente vê em vários lugares, a gente tem que ser amigo dos nossos sentimentos. Então, o medo, ele não é algo que você tem que repudiar. Você tem que acolher ele. Porque é igual nossos pensamentos. Às vezes a gente tem nossos pensamentos de uma forma idealizada ou exagerada. E a gente tem que entender onde é o exagero e onde é a realidade. E isso é muito com medo também, né? Porque nós, a geração que vivemos hoje, na nossa sociedade atualmente, vemos como tipo assim, algo pecaminoso você errar. Você não pode se mostrar imperfeito. E isso é algo, assim, muito rude com nós mesmos. Porque você vai fazer uma oratória, você vai falar assim, eu não posso errar. Sendo que é exatamente errando que você vê onde você precisa melhorar. E eu acho que a gente sempre tem que se fazer muito amigável das nossas vulnerabilidades. E a oratória é uma parte vulnerável de muitos jovens. E quando a gente traz para um lugar mais de conforto e abraço, a gente consegue criar uma intimidade maior. E... eu falo, assim, em relação, por exemplo, um movimento do desenvolvimento assim, da vida da pessoa mesmo. Na faculdade, quando a gente vai apresentar o TCC, é uma oratória. Sim. Sobre o tema que você mesmo desenvolveu. Então, assim, tinha professores que eles falavam assim, eu não sei porque você está nervosa, você tem que ter própria confiança em você mesmo. Porque quem fez, quem estudou, quem pesquisou, foi você. Então, trazer essa autoconfiança sobre o que você quer passar é fundamental. Sim. E é um ponto que é muito interessante você comentar isso, porque o seu professor, ele sabe que você tem conhecimento sobre o assunto. Ele sabe que é só o medo te dominando. Mas quem tá ouvindo fora ele, não sabe. Acha que você tá ali, nossa, eu não quis estudar, só vim aqui para apresentar para ter pelo menos um pontinho. Mas não é a realidade. Você tem as suas fraquezas e o professor consegue ver isso, mas não é todo mundo. E a gente também, quando a gente vai fazer uma oratória, a gente tem que pensar nisso, que não é todo mundo que vai entender as suas dificuldades. Não só na oratória, né, em diversos âmbitos. E uma coisa que a Thaís chegou a comentar, que é muito legal, e a gente volta no tópico de não podemos errar, é que as pessoas criam uma idealização em cima de vocês. Como uma figura de autoridade, né, você como profissional fonoaudiólogo, você como professora, que vocês não podem errar. Então, você como fono, você nunca vai poder gaguejar. Nunca vai poder gaguejar. E você como professora também, nunca vai poder não saber responder uma pergunta. Ou então quando algum pai chega e fala, olha, Giovana, meu filho é isso, isso, isso. Que é? E a gente sempre tem uma avaliação mais profunda, né? E vocês já passaram por uma situação de como você não sabe disso? Como você tá agindo desse jeito? Várias. Muitas vezes. Inúmeras. Até porque a minha área principal, que agora é geografia, todo mundo acha que a professora de geografia é um mapa, né? A gente tem o conhecimento assim, de todas as capitais, todos os países, sei do sistema político, monetário de todos os lugares do mundo. Claro que não, gente. Eu mal sei o que eu almocei ontem. Na loucura da vida da gente, não dá. É um negócio que eu estou preparada para falar sobre um assunto. E aí, do nada, me surge... Thaís, qual que é a capital de Laos? Amor. Onde fica Laos? Né? Peraí, que o assunto não é esse. Com certeza, isso acontece bastante. Assim, às vezes, fala assim, é muito por conta do desenvolvimento de linguagem de fala. Nossa, meu filho vai falar com quantos anos? Tá fora do meu alcance saber, entendeu? Então, a gente fala, olha, a gente vai trabalhar isso, a gente vai estabelecer tantos objetivos, mas eu não tenho como te falar, porque não é nem questão de
decorar, ou às vezes só de saber. É questão do desenvolvimento de cada um. Sim. Então, nossa, é bastante que acontece isso, né? Pra ser bem sincera. Muito, vixe. E pra gente desenvolver a nossa oratória, a gente precisa entender a nossa individualidade, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a Thaís, ela tem uma forma de se comunicar mais reservada. Mas eu não posso me adaptar a essa forma reservada porque eu não sou reservado, eu sou expressivo. E oratória é muito sobre ser você. Por que você está passando essa mensagem? É você que está passando essa mensagem? Você só está copiando e colando de algum lugar? Eu acho isso muito interessante porque quando a gente fala de oratória, a gente só fala, nossa, eu vou ali falar bem. Não, você precisa se entender. A oratória é muito sobre se entender, não é mesmo? Eu acho isso muito perceptível no Interact. Muitas pessoas já me comunicaram que, poxa, depois da oratória, quando alguém mostrou que confiava em mim, eu comecei a entender que minha voz tinha poder. Eu acho isso, assim, uma coisa muito linda a gente entender como nossa voz carrega muito da nossa identidade. Vocês já passaram por esse momento de virada de chave de, meu Deus, a minha voz tem poder, a minha voz tem identidade, a minha voz é muito do que eu sou. Olha, eu tô pra te dizer que eu ainda estou descobrindo isso. Com todos esses anos no magistério, eu ainda... Mas acaba sendo aquelas vozes internas, né? A gente nunca confia 100% na gente, não vai. Eu ainda acho, tipo assim, nossa, não, a Thaís me falou isso. Falei, cara, eu falei, né? Eu te dei um apoio naquela hora ali. E é uma coisa tão natural, porque é a nossa vida. Nós estamos ali todo dia, a todo momento, descobrindo várias outras coisas. Sim. Não só a teoria, mas colocando a teoria em prática de um jeito que me caiba. Porque se eu estudar alguma coisa e essa coisa não caber em mim e depois eu não conseguir reproduzir nos outros, o conhecimento não serve de nada. Para que esse conhecimento, então? Para que eu vou ler sobre isso? Para que eu vou discutir sobre isso? Em relação a ter a própria voz, assim, é uma coisa que a gente vai descobrindo com o passar do tempo, né? E eu sinto que às vezes eu não tô tão completa, que são coisas que eu vou adquirir e vou aprender. Então, às vezes a gente tem essa insegurança de, eu tenho que falar desse jeito, tenho que articular desse jeito, tenho que mostrar que eu sou assim, e não é. Às vezes você está no seu processo de descobrir quem você de fato é. Sim. E a oratória é exatamente isso, né? Você entender e se fazer entendido. Porque não adianta você ir lá e só passar uma mensagem e ninguém entendeu o que você está querendo dizer. Que oratória é essa? E esse entender e se fazer entendido entra em várias partes muito interessantes. Por exemplo, a Thaís, como professora, ela pode entender o assunto, geografia, domino tudo. Mas você precisa entender como o seu aluno precisa aprender. Porque não dá pra você seguir um padrão com todo mundo. E você também. Não dá pra você pegar uma criança X e aplicar essa mesma forma de trabalho com a criança Y. Porque você fala assim, não são as mesmas dificuldades, são suas particularidades e individualidades, né? E acredito que vocês, como profissionais que têm muito isso da oratória, são muito responsáveis para criar essa forma de você é individual, você precisa se adaptar ao seu jeito. E isso é muito bonito, porque dá pra ver que vocês respeitam essa individualidade de cada um. Porque nesse respeito, cria muito a autoconfiança deles, que é um desenvolvimento, vocês estão nessa parte de desenvolvimento, que é na criança, no adolescente. A Thaís, eu vou usar o exemplo da Thaís, a gente brinca muito, meu grupo, que a Thaís é um ser superior. A gente vai falar assim, nossa, gente, a Thaís sabe tudo. A Thaís, ela sempre se tira desse pedestal. E é muito importante ela fazer isso porque ela sempre mostra esse vínculo de eu sou humana igual vocês. Eu erro. Não é porque eu sou uma figura superior aqui dentro da sala de aula que eu tenho total conhecimento, eu tenho total tudo. E isso é muito importante. Inclusive, quando o Luan me chamou para esse podcast, videocast nosso aqui, eu falei assim, cara, realmente... Eu sou uma figura importante na vida de adolescentes, tal qual meu professor de faculdade foi, naquele momento específico para mim. E ele ainda é. E isso é muito bacana. E falando na oratória, quando a gente pensa na oratória, já uma coisa um pouco mais teórica, na filosofia, a oratória ela é uma arte. Sim. Ela é uma coisa muito própria dos sofistas, que é o pessoal antes do Sócrates. E ele vai falar o seguinte, o sofista ele tem que saber... defender muito bem o ponto de vista. Os melhores sofistas atuais são os advogados. Por quê? Imagina o crime mais polêmico, o crime mais absurdo que tiver. A pessoa tem que ter um advogado de defesa. Você tem que ir contra os seus valores morais,
sendo aquilo que você acha que é certo e que é errado, e pegar e montar um discurso que convença os outros de que aquele absurdo ainda é justificável. E nós colocamos isso em prática direto. O debate, a oratória, esse senso de vamos pensar diferente. O que é o certo e o que é errado. Claro que vai ter o que é certo e o que é errado. Mas na questão mais, vamos ampliar as perspectivas. Como que a gente pode convencer o outro do que o meu discurso, de que a minha palavra, ela realmente tem o poder tanto de elevar quanto de diminuir os outros. Sim. A oratória, na verdade, ela persuade muito as pessoas, né? Feito muito bem. Por exemplo, na questão do advogado ou, por exemplo, do vendedor, que ele quer te convencer a comprar aquele determinado produto. Ele tem uma persuasão em cima de você para agradar. Então, ele vai aumentar, às vezes, o produto que não é. E isso vai facilitar na vida dele. Então, assim, no mercado de trabalho, a oratória é extremamente rica. Sim. É isso que eu tô falando, desde a parte do TCC, que você vai apresentar o trabalho de conclusão de curso, aí você vai apresentar algum projeto, por exemplo, numa grande empresa, grandes líderes têm uma oratória maravilhosa, muito boa, que é uma característica, na verdade, para subir, que vai se destacar dentro da própria empresa mesmo, sendo da área que for, né? Um ponto muito interessante é exatamente de... Calma, gente, fugiu a palavra agora. Mas, você entender exatamente o que você está falando e para onde vai atingir isso que você está falando é fundamental. Porque a palavra tem muito poder. Tipo assim, às vezes a gente lê isso ou ouve, a gente fala assim, não tem. Mas quando a gente vai pensar, tem muito poder. O jeito que você vai falar, para quem você vai falar e como você vai falar. E assim... Adolescentes são difíceis, crianças também. Então, para você falar, você tem que tomar muito cuidado. Então, para você falar, nossa, tá errado isso daí que você fez, você precisa saber como você vai falar. Porque tem adolescente ou criança que vai entender já no supetão. Ó, tá errado, você tem que mudar isso. Mas tem adolescente, se você fizer desse jeito, falar dessa forma, ele não vai fazer mais nada. E é muito duro para vocês se adaptarem a isso também, né? Você tem que entender exatamente como eu vou trabalhar com tal adolescente, com tal grupo, com tal criança. Sem esquecer que eu fui adolescente. Exatamente. Sem esquecer que eu fui uma criança. E também tem que ser corajoso o suficiente pra assumir que você também já esteve naquele lugar, né? Vixe. Estamos aqui, eu fui uma aluna que eu dei trabalho em sala de aula de assim, Thaís, para de falar. Thaís, você fala demais, Thaís. Aí aquela menina que falava demais, olha só o que ela virou professora. Olha que interessante. Então, essa questão de querer sempre participar de algo já estava implícito e eu não sabia. Esperei muito tempo para conseguir entender que a minha área é essa área aqui, é essa área de gente, essa área de estar falando com o povo. E é muito bacana. O pessoal não gosta muito assim do professor. É uma área que precisa ser reconhecida. É uma área que a gente tem que realmente valorizar muito. E é uma área sensacional. É uma área sensacional. Sensacional. Eu acho que o professor, na verdade, é a base de tudo, né? Sim. Todo mundo passa pelo professor e, assim, eu acho uma das profissões mais bonitas, na verdade, que tem. É mágico, é surreal, tanto no ponto positivo quanto no ponto negativo. Porque você vê a sociedade se desenvolver com os anos e a realidade de cada um, uma perspectiva de vida. Porque todos nós somos pequenos universos dentro de um outro grande universo. E você ter acesso a esses pequenos universos todos os dias da sua vida por escolha própria, cara, é sensacional. É corajoso. É sensacional. E aí eles vão explodindo, e eles vão crescendo, e eles vão mudando. E a gente, tanta gente de orgulho, é tão fofinho, tão fofo. Eu acho assim, você poder fazer parte do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, é extremamente rico, né? Eu falo assim, por exemplo, no desenvolvimento da terapia, qualquer oi que uma mãe, que uma criança solta, uma criança que tem um atraso de fala significativo, eu já fico, meu Deus, eu fiz parte, pelo menos que seja um pouquinho dessa... A minha irmã fez fono. Ela trocava o F pelo V, né? É faca-vaca, né? Uhum. Isso. Cara, quando ela chegou em casa, que ela começou a falar direitinho, é mágico. É legal. Cara, pá, foi.
vira outra coisa, né? Abre os olhos de Imagina novo. o profissional a hora que você consegue. Não é? É uma realização muito bacana mesmo. Eu falo assim, por exemplo, os professores, vendo, pega às vezes pequenininho ou um pouco mais adolescente, vê se formando, você não acha? Eu acredito que o seu coração fala, não, minha missão naquele momento, para aquela pessoa eu fiz. E eu, de coração, eu acho a profissão muito, 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 muito linda. É muito gostoso, é muito legal. E é onde a gente vai desenvolver o discurso das pessoas, né? Os professores são inspiradores e são mesmo inspiradores, mas não são os únicos inspiradores. Nós precisamos também abrir um pouco mais esse leque de o professor é tudo. Nós somos a base. O tudo ele precisa ser construído. Vai ser construído através de ótimos professores, através de ruins professores, porque é onde você vai dosar. Eu, enquanto profissional, nós, né, enquanto profissionais, todo dia a gente se autoanalisa. Esse paciente, esse cliente, esse meu aluno, o que eu fiz errado hoje que eu poderia ter feito melhor? Onde o meu discurso poderia ter entrado e ele não entrou? Então, que frase, que palavra, que autor que eu poderia ter citado que aquele momento pedia e eu deixei escapar? Eu acho muito bacana quando a gente pensa assim e olha para a oratória de uma maneira de... Voltando ainda para o foco um pouco mais teórico, de vou montar um discurso de que maneira? Porque a oratória, você precisa convencer alguém de algo. Ele pode concordar ou não, mas você vai tentar convencê-lo. Com base em quê? Aí nós vamos começar, né, toda a estruturação. Aí você vai pegar seu argumento, vai pegar a sua opinião. E para você abrir mão de opinião num discurso e conseguir elevar o seu discurso para uma parte um pouco mais científica, cara, dá um trabalhinho. Bastante. E assim, na verdade, a oratória ela tem que ser sempre baseada em fatos, né? Em comprovações científicas, em questões que foram comprovadas, além, tudo bem, da opinião, né? Mas em relação a questões de fatos teóricos comprovados. Eu queria falar em relação a, por exemplo, a estruturação de uma oratória. A gente tem a tendência, a gente já entra naquela parte da insegurança, essas coisas, de achar que nós temos que fazer a oratória perfeita, mas a gente aprende com cada oratória. Sim. Fala, quando no desenvolvimento de uma criança, a gente aprende por imitação, por repetição. Então, repete, treina, que a oratória ela vai ser desenvolvida a partir dali. Então, assim, às vezes, eu não quero fazer uma vez porque eu tô com medo. Faz, não foi bom? Tenta de novo, treina e treina. Eu acredito que seja um ponto muito alto, um ponto muito forte pra gente melhorar a oratória mesmo. Treino, mesmo com a segurança, a estrutura de forma correta. Olha, os pontos fortes e os pontos fracos. Isso deu certo, isso não deu. O que eu posso melhorar e o que eu posso fazer. Eu acho que é muito válido isso que você disse. E voltando a um ponto que a Thaís tinha citado anteriormente, sobre como a oratória é uma arte. E realmente, nos treinamentos que a gente vai dar, a gente sempre enfatiza que a oratória é a arte de se expressar. A oratória é você se expressar não só de forma vocal, né? Tanto que pessoas que são surdas ou deficientes auditivas e são praticantes da Libras, elas são sim pessoas oralizadas. Mesmo que às vezes não verbalmente, pela sinalização. Tem alguns que são pelos dois, óbvio. E é muito interessante a gente sempre enfatizar isso, porque a oratória não é algo limitado. É igual a gente também sempre fala, a oratória não é uma redação falada, você não tem um padrão para seguir. Você tem que ser autêntico na sua oratória. Então, às vezes um mímico ele está fazendo oratória, é uma oratória corporal, mas é uma oratória. Às vezes a pessoa vai estar fazendo um discurso mais despojado, é uma oratória, mas que às vezes mais informal, ou mesmo formal, só que mais humana, de certa forma, aquele mais contato com o público. Mas tem pessoas que não têm esse tanto contato com o público, esse calor. E isso é lindo de se ver também. Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que Libras acabou não sendo oratória, mas é oratória. E assim, é uma coisa muito linda da gente ver que a pessoa aprendeu a sinalizar. A pessoa tem que aprender a adaptar Libras, porque a gente é acostumado com o linguajar português, a gramática portuguesa, né? Mas eles não são. Então, para eles ler, sim,
Mas para se comunicar, eles cortam, às vezes, as palavras, né? Cortam, né? Entre aspas, desculpa. E acho isso muito lindo, como realmente a oratória é a arte de se expressar. É porque, na verdade, a oratória ela é uma habilidade da comunicação, né? E dentro da comunicação existem diversas formas, não só a forma verbal oralizada, né? Temos a Libras, temos a comunicação alternativa, que é elaborada para cada aluno, para cada pessoa. E também temos expressões faciais, gestos que passam uma informação que você está querendo realizar. Então, assim, é muito rico. Eu acho que a comunicação, na verdade, a fonoaudiologia, ela é profissional da comunicação. Então, isso é extremamente maravilhoso. Assim, eu sou apaixonada pela minha profissão de coração. A comunicação, ela, quando barrada, ela frustra, dificulta, assim, 90% da sua vida, porque você não consegue expressar o que você deseja, o que você quer naquele determinado momento. Quando a gente vai silenciando uma voz, ela vai se silenciar mesmo, né? Então, para alguém chegar e conseguir buscar aquela voz de novo, é um processo muito difícil. Tanto, eu vou usar um exemplo do Interact, óbvio. Tem muitas pessoas que têm muito medo da própria voz. Então, elas têm medo de subir na tribuna para falar, para fazer sua oratória. E para isso, você tem que ter muita paciência. E, assim, a parte que eu, de certa forma, me identifico com vocês é essa parte de você tem que ter paciência e carinho. Porque, dependendo da forma que você age, a pessoa não vai mais achar a oratória um amor, não vai criar uma paixão, ela vai criar trauma com a oratória. E isso é assim, é muito assustador ver que pessoas fizeram outras terem medo da própria voz. Muito, muito. E é um caminho perigoso, né? Sim. É um caminho muito perigoso. Eu acredito que o Interact ele seja uma forma tão acolhedora de fazer isso, porque você entra como se fosse uma família mesmo. Quando eu fiz parte, faz alguns aninhos, eu esqueci até de falar, fui presidente, fui tesoureira, fui protocolo, fui secretária, participei de todos os cargos. Mas por que eu gostava tanto de ir pro Interact? Quando eu entrei, eu tinha 2 amigas que entraram junto comigo, mas eu falei assim, vou me sentir excluída, não levantava a mão para falar nada. E o Interact, ele fez isso comigo. Chegou um ponto que eu ia toda semana na tribuna. Todo mundo, eu ria de mim porque eu falava, é Giovana de novo. Também. Porque eu me sentia acolhida. Então, assim, eu falo assim, o Interact, ele tem muito esse poder de se sentir uma família mesmo. São jovens que estão passando pelo mesmo processo de desenvolvimento, a maioria dos problemas, às vezes, mesmo em comum, e consegue se abraçar, consegue se acolher desse jeito. Sim, no fim do ano passado, a gente fez uma roda de conversa sobre como a oratória foi influente na vida deles, de Interact, assim. E muitos comentaram sobre como, através da oratória, eles começaram a ter coragem para ter o próprio estilo. Falei, isso é muito lindo. Ou, tipo, às vezes a pessoa chegou no Interact tão calado, que às vezes até esquecia. A pessoa parecia de falar, você fala, meu Deus do céu, cara, nem vi chegar. E aí depois você vê a pessoa, tipo, levantando a mão para sugerir projetos. E uma vez, quando eu estava dando capacitação, eu falei, gente, é tão rico para mim quando vocês levantam a mão até para sugerir um projeto, porque eu sinto que vocês estão evoluindo. E assim, às vezes, antes eu achava até um pouco bobagem, falava, gente, não é possível que você vai ficar tão emocionado de alguém subindo na tribuna, né, quando eu participei do treinamento. Mas, nossa, às vezes você chega a dar vontade de chorar. Você fala, gente, que coisa linda. Porque a gente, não só como interactiano, não só como professor, não só como fonoaudiólogo, a gente tem o poder de descobrir vozes que podem espalhar magias. Eu acho, assim, uma coisa muito linda. Sim. E assim, o Interact, na verdade, ele é uma preparação. Quando você começa ali subindo na tribuna, eu falo assim, você não para. Não. Eu não estou mais no Interact, eu fui na reunião do Interact e eu subi. Foi. Porque você vai entrando naquele assunto que você já fez parte, você se sente acolhido. Mesmo saindo, mesmo agora no Rotary, eu me sinto parte daquilo. Então, assim, é de fato muito, muito precioso essa parte de a gente conseguir se acolher para expressar a própria voz. E ter o espaço, né, para isso. Com certeza. E ter o espaço que fornece. Porque a insegurança de você não ter um espaço que permita você dizer o que você treinou tanto, que você buscou tanto, que você pesquisou tanto. É muito bacana mesmo. Ter um lugar para você conseguir fazer isso. Esse dia eu estava comentando com a minha psicóloga que é muito isso que você falou. Eu estava reparando, muitas pessoas trans, elas são muito jogadas a uma margem de... Eles são esquisitos, eles são depressivos, eles são ansiosos, mas eles são justamente porque eles nunca puderam ser quem eles são.
Então, imagina você crescer vendo todo mundo se conhecendo. Mas você nunca vai ter esse poder de se conhecer. Só quando você entende, opa, eu sou uma pessoa trans. Tanto é que uma coisa que eu questionava muito era, gente, eu não me conheço. Eu não sei me conhecer. Só que eu só tive 5 anos de conhecimento. E isso é um ponto que a gente tem que entender que, a partir de qual momento você entendeu quem você é? Então, a partir de qual momento você entendeu que a sua voz pode ser ouvida? E foi quando eu entrei no Interact que eu percebi que eu tenho uma voz. E, tipo assim, o Interact acabou sendo um momento muito importante da minha vida, porque realmente eu falava, nossa, gente, tem uma dicção tão péssima, como que eu vou ser diretor de oratório? Duda, você tá louca? Não dá pra ser diretor de oratório, não tem como eu ensinar alguém a fazer algo que eu também não sei. Mas tinha, porque eu tive que aprender. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas são silenciadas e as outras não percebem isso. Então, como alguém que não se conhece, como alguém que não se dá credibilidade, como alguém que é excluído, vai se expressar? Como ela vai socializar? Como ela vai ter coragem de falar, gente, eu vim apresentar um trabalho e é isso. Gente, hoje eu vou dar uma aula. E a gente tem que estar sempre observando as pessoas que são muito isoladas. Porque ali elas podem ter algo, gente, coisas lindas. Eu vou dizer por experiência própria que na pandemia eu nem sabia conversar. Eu entrei no Interact, eu não tinha coragem. Por mais que eu era uma pessoa sociável, eu não tinha coragem de levantar a mão para sugerir projetos. Porque eu falo assim, gente, posso estar muito errado no projeto que eu vou sugerir. Mas a gente sugere um projeto básico e alguém consegue desenvolver melhor ainda. E aí, através do Interact, eu vi onde eu poderia ser eu mesmo, eu consegui começar a desenvolver oratória. E isso acho que vocês veem o tempo inteiro do momento em que a pessoa começa a entender a sua própria identidade. Que é onde a gente tem a coragem para trazer a nossa voz à tona. É uma expansão de consciência, né? Não só você enquanto ser externo, mas o interno, né? Sim. Principalmente o interno, que você começa a entender onde eu posso falar, quando eu posso falar e principalmente, preciso falar? Nesse momento eu preciso falar? Realmente, eu vou gastar minha energia aqui, vai compensar eu falar alguma coisa aqui agora. E nós vamos nos moldando muito nisso. E isso é muito bacana. O conhece-te a ti mesmo, né? Se você não conhecer você, que é uma situação muito difícil, que nós somos seres em construção diária, você não consegue lidar com o mundo. Não adianta ter um discurso próprio, que é o que a gente vê muito, principalmente agora, com as mídias sociais explodindo. Todo mundo agora tem uma voz, agora todo mundo tem um poder de voz. E todo aí, mundo pode influenciar agora, tem né? que tomar um cuidadozinho também, porque aí nós perdemos um pouquinho também do centro, do fio do negócio, porque nem tudo, nem a sua opinião, nem sempre é bem-vinda. E aí é onde a gente tem que saber diferenciar realmente. A minha opinião, ela tá baseada em quê? E é um processo de desconstrução também. Porque você tá lá, não, eu sei tudo, eu vou falar o que eu quero. Amor, não é bem assim. E eu gosto muito de debate. Eu acho muito legal. Porque quando você consegue conversar com pessoas que você não tem a mesma linha de raciocínio e consegue argumentar, montar um debate, entrar numa área que não é sua, se expor, se abrir a isso, cara, você expandiu o seu mundo muito, muito, muito. Entra no aprendizado, né? Porque, assim, às vezes você bloqueia alguém de falar por alguma coisa que, às vezes, falta conhecimento. Então, assim, às vezes entra na oratória sobre algum tema, sobre inclusão, por exemplo. Eu acho lindo a parte da Libras que vocês levantaram, acho que na última reunião. E, às vezes, a pessoa não sabia. Eu falo, a ignorância é falta de conhecimento, Sim. né? Então, essa ignorância é trazida através da oratória e eu acho muito bom por conta que, para você fazer uma oratória, você tem que estruturar. Então, a partir do momento que você vai estruturar e vai estudar sobre aquilo, é mais um conhecimento para você ter uma opinião formada, mas sobre fatos. Não sobre alguma coisa, temos 2 pontos, eu quero esse. Por quê? Porque eu quero. É basicamente isso. Eu acho isso, porque é o que eu acho, é o que a gente vive ouvindo, né? Eu acho e ponto. Não, amor. Não é assim. Vamos abrir os horizontes, vamos ter conhecimentos. Inclusive, quando a Thaís pergunta nossa opinião em sala de aula, ela faz a gente destrinchar a nossa opinião. Aí a gente não pode, tipo assim, é porque eu vi na internet. Ela acaba com a gente.
Não, né? Vamos construir um negócio, vamos entender. E ela tava falando, a gente tava falando, cara, veio na minha cabeça um livro da faculdade, de um linguista, é o Todorov, que ele tem um livro dele que ele vai dizer para nós que a língua é o princípio do conhecimento. Você se abrir para a língua, não apenas a língua falada, mas todo tipo de linguagem, de manifestação, onde você consegue se colocar você e o outro e entender o papel seu e do outro e construir esse mundo onde você consegue ouvir e consegue falar, é sensacional. E é muito necessário, porque os discursos são montados em cima justamente de opiniões. Só que ninguém faz nada sozinho. Nós estamos vendo neste momento também muitos discursos polarizados. Ou é isso ou é aquilo. O pessoal está esquecendo do meio, né? Então eu não preciso ser só aquilo ou ser só isso. Eu posso ser tudo ao mesmo tempo. Tem um equilíbrio, né? Entrando nessa parte de redes sociais, é muito triste e muito perceptível que os jovens e as crianças também hoje em dia estão tendo muitos atrasos por conta da hiperestimulação que eles têm pelo acesso ao celular. E, querendo ou não, é muito perceptível isso em sala de aula e também na fono, acredito eu. Porque a Thaís consegue ver direto. A gente, antes, para responder, a gente estava ali no chat GPT. Aí, nossa, mas o que foi essa resposta? Foi isso. E aí, agora que a gente não tem acesso ao celular, pra gente responder algo é muito difícil, porque a gente desacostumou o nosso cérebro a pensar. E eu vi muitas pessoas relatando também que as crianças não estavam conseguindo evoluir muito a fala no tempo, né, que é estimulado por conta disso, da hiperestimulação. Então, eles são acostumados a só resmungar, mas nunca falar ou realmente desenvolver algo. Com certeza. Ó, na verdade, o celular, o que ele faz? Ele direciona. Então, assim, como um desenvolvimento de fala, de linguagem, a criança tem que brincar. Então, às vezes, a gente está em terapia brincando, tá? De forma funcional. O que é isso? É, por exemplo, você pegar uma panelinha e brincar, tipo, de fazer comidinha. Isso já está dando função àquela panela. Ou um carrinho para fazer um caminho. Isso é dar função. O que você aprende com isso? Vários sons. Vrum, pá da panela. E isso vai aumentando o quê? Repertório de fala, repertório de sons que você vai absorvendo e repetindo. Quando você tá com a tela, com o celular, ele te direciona aqui. Como que você vê o que está acontecendo no meio ambiente ali que você está inserido? Se você está direcionado ali a muitos estímulos de muitas vezes, e às vezes alguns desenhos, algumas telas sem função alguma, de repetição que não tragam conhecimento mesmo para aquela criança. Então, assim, o celular, a televisão são bastante inimigos do desenvolvimento de uma criança, eu acredito que na adolescência também, porque fica muito dependente daquilo e não foca no ambiente que está inserido. Sem falar nos conteúdos que estão sendo transmitidos. A gente não tem, tudo bem que às vezes tem um YouTube Kids, alguma coisa, mas é muito difícil você ter um controle do que está sendo visto, principalmente pelas crianças, né, que pode ir um pouquinho mais amplo, mas o que está sendo visto dentro daquele celular? O que ela está estimulando? Às vezes, não está estimulando as cores, os animais, os verbos, não, está estimulando palavrões. Sim. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia, a internet, ela trouxe essa vantagem. Então, assim, por exemplo, de perguntar pro chat, que na minha época não tinha. Era tinha o Google, mas era um pouco mais, eu tinha que dar uma pesquisada a mais. Isso deixou as pessoas preguiçosas. Sim. Então, às vezes, assim, não existe preguiça para falar. Crianças não têm preguiça para falar. Alguma coisa ali tá barrando esse desenvolvimento, tá? Mas deixa eles preguiçosos. O celular, ele atrapalha de forma neurológica no desenvolvimento a gente chama de neuroplasticidade do cérebro. E também, apesar da famosa birra ser algo natural da criança para ela não saber se expressar, também acaba sendo algo mais pertinente com os vídeos que eles estão assistindo, porque eles aprendem que eles precisam fazer isso para ter algo. Não é para se expressar, para se fazer entendido, é para ter algo. Então, assim, eles não se desenvolvem como eles deveriam. E, apesar de ser uma realidade, muitas mães que elas não têm como dar esse apoio de vou estar disponível o tempo todo,
é muito preocupante o jeito que agora o celular você pode dar pra criança, ela vai ficar quieta. Isso é muito triste, uma criança tá quieta, né? Porque a criança tem que estar barulhenta, ela tem que estar mais agitada. E realmente é uma realidade que está se fazendo cada vez mais presente e é muito triste. Algumas mães hoje em dia já estão conseguindo ter essa consciência de não é bom dar uma TV, não é bom dar uma tela pro meu filho. Eu acredito assim, por exemplo, hoje em dia não tem como você isolar uma criança de tecnologia, de internet, não tem como. Só que o que acontece? Criança tem que ter limites, é uma coisa que hoje em dia falta muito, tá? Então, às vezes a gente tem dó porque ele chora ou porque ele acaba se batendo porque ele tá nervoso. Crianças típicas mesmo, eu tô falando, porque ele tá nervoso, eles têm que aprender a se frustrar, entendeu? Então, às vezes, coloca um celular ali porque quer que a criança fique quieta. Isso, você tá reforçando essa birra. Então, fez birra, deu o celular. Então, quando ele quiser o celular, ele vai fazer a birra. Isso é comportamento. Você dá um estímulo, um reforço, e ele dá um comportamento novamente de volta. Então, assim, as birras, é culpa só da tecnologia. Não, tá? Tem crianças, tem adolescentes que precisam um pouco mais de limite. Sim. A sociedade hoje, com a internet, perdeu um pouco os limites eu falo assim, pra formar um cidadão mesmo, com respeito, com educação. E isso influencia até na sua própria autoconfiança, né? Sim, e na sua imagem, porque tá todo mundo falando igual agora, né? Todo mundo tem a mesma frase, todo mundo tem o mesmo padrão, até o tom de voz. Gente, tem hora que você fala assim, por que você tá gritando? Porque só vê vídeo de pessoa gritando. Assim, vamos conversar, peraí, não é assim. E a gente perde a nossa individualidade, perde o sotaque, o povo não quer falar do jeito que fala, fica com vergonha, quer falar de um jeito que não é na sua realidade. Valoriza onde você tá, olha que bonitinho, que diferente que é. Nós aqui. E aí entra nesse mundo, que acaba quase sendo um multiverso, porque é um mundo completamente paralelo, Sim. onde tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. E não é. E qual que é o problema da gente frustrar as crianças? Mas aí, se a gente continuar aqui, a gente vai ter um outro... acho que no outro episódio. Porque dá uma boa conversa um negócio desse, hein? Porque realmente, gente, tá se perdendo o poder de... Você vai esperar chegar na adolescência, vamos pegar a questão do Interact, para ter a oportunidade de treinar uma oratória, sendo que você pode treinar isso desde criança. Porque você não tem o estímulo correto. E pra onde elas estão caminhando? Às vezes essa frustração de ser perfeito na oratória vem desde criança. Sim. Entendeu? Porque não foi corrigido. Então, o que era alcançado, o que foi submetido aos pais, era a perfeição, né? E também, se tivesse algum erro, pronto, acabava o mundo. E também, um ponto que se faz muito presente agora é as pessoas não sabem mais questionar. Então, tipo assim, alguém muito famoso na internet vai e fala, eu crio meu filho desse jeito, é isso e isso. Vão pegar como verdade absoluta. Não vão querer destrinchar aquela opinião e falar assim, mas por que isso? Não, eu concordo com isso, mas eu também posso discordar da mesma forma. Com certeza. E assim, na verdade, a internet ela é muito rica, mas ela é muito poderosa. Então, por exemplo, uma blogueira vai lá e posta, olha, eu faço isso com meu filho, ele está falando, ele está desenvolvendo muito bem. A gente não sabe em que momento que foi gravado aquilo, que foi postado aquilo, se foi só no momento que a criança fez o que ela postou, ou se... Por quê? E se ela fez birra, e se ela não fez, quantas vezes foi feito? Então, a internet tem muito poder de mostrar tudo muito perfeito. Então, assim, a minha criança é maravilhosa. Não que ela não seja, ela pode ser, mas teve um processo por trás que ela maquiou, né? Basicamente, para ser postado. É o problema da imagem, né? Um grande problema da imagem, porque a gente vai buscar uma perfeição que não existe. E a gente nunca E aí a gente vai cair de novo, na onde é uma área perigosa, porque você perde a sua individualidade, você perde a sua personalidade. Você deixa de ser você pra se encaixar num negócio absurdo. Que na maioria das vezes você nem concorda. Tipo assim, você só vai repetir porque você não pode sair daquele padrão. Bom, o papo tá muito interessante, a gente tá se aprofundando bem, mas agora a gente vai ter que responder algumas perguntinhas dos nossos queridos interactianos que eles mandaram. Bom, olha, interessante. Tem um que eu achei muito interessante.
Isso aqui a gente já comentou, então, que é sobre como a oratória influencia na percepção de confiança e credibilidade. Realmente, a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo essa autoconfiança. Mas, olha, de que maneira um profissional introvertido pode melhorar a oratória? Pesquisando. Primeiro de tudo. Profissional do quê? Que área que é a sua? Você quer melhorar no que dentro da sua área? Tal tema. Conseguiu achar o que você quer? Pesquise. E treina. É treino, assim, como eu disse anteriormente. Tem que saber, tem que ter confiança no que você tá falando e treinar. Né? A gente tem que treinar como tudo na vida. Né? A gente nasce sabendo. Foi a Giovana de TL, continuando a pergunta dela também, quais erros comuns podem prejudicar a oratória em apresentações? A gente já entra, na verdade, no mesmo assunto. Você não ter conhecimento sobre aquilo que você está falando. E eu acredito que você não ter uma pesquisa sobre o público e uma troca com esse público. Porque o que está sendo passado como objetivo para esse público está sendo absorvido. Então, às vezes, foi o que eu falei, né? Usar um linguajar um pouco mais difícil, né? Mais intelectual, que a gente fala, para um público um pouco mais neutro sobre o assunto. Sim. O famoso, eu vou falar difícil que ninguém vai me entender e vai me achar demais, né? Vai ser bonito para postado, pelo menos, né? Lindo! Nossa, você põe umas palavras que você nem entende o que você está escrevendo. Exato. Igual literalmente. Nossa, gente, literalmente morri agora. Uau, realmente. Um ponto interessante é que o medo, ele também não vem só desse sentimento de insegurança. Às vezes ele vai além disso, né? Às vezes tem uma questão mais psicológica de fobia social, essas coisas. E aí a gente entra novamente na parte de individualidade. As pessoas têm que entender suas individualidades, suas dificuldades, né? Para procurar uma ajuda. Porque às vezes não é só com conselho ou só treinando. Às vezes realmente você tem que trabalhar mais profundamente. Eu acho que isso é muito válido sempre ser ressaltado. A Andréia, de Bela Vista, perguntou: na opinião de vocês, o que os bons oradores têm em comum? O que seria um bom orador, não é mesmo? Exatamente. O que vai ser um bom orador? Aquele que te convence ou aquele que fala difícil? É aquele que impacta com frases de efeito ou aquele que te faz pensar? O que vai ser um bom orador? Primeiro você tem que saber o que é um bom orador para você. Perguntando a pergunta. Olha só que a Thaís responde só Thaís, pergunta. Por favor, você dá pitch à sociedade por atual. Por favor, responda com respostas. Mas porque eu quero falar o quê? O que eu quero ser um bom orador é o quê? Para mim. Se você não tem a figura do bom orador já formado para você, eu acho que não tem como eu te dizer como é. A experiência cada um individual mesmo, como a gente falou. Cada experiência. Claro, você quer ser o quê? Quer ser um chefe de Estado? Você quer falar bem em público? Vendedor fala muito bem em público. E não são vistos, brasileiro é nascido formado em marketing, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Nós conversamos muito bem. Mas que linha que você quer seguir? Você quer seguir uma linha mais teórica? Então, que tipo de oratória é essa? Tá, então vamos trabalhar uma oratória mais técnica. Vou pautar mais em teses, vou pautar mais em argumentos. Vou ter autores que me apoiem. Aí sim. A leitura enriquece muito a oratória, né? Porque você vai ter um amplo linha de argumento, né? Um conhecimento, vocabulário. Um repertório. Repertório, vocabulário, você aprende palavras novas, né? Sim. Você fala, meu Deus, não quer saber isso. E quando você sabe sobre aquele determinado assunto, você sabe falar tranquilamente. Giovana de Penápolis. Como equilibrar a autenticidade e a formalidade na oratória profissional? Acho que envolve um bom autoconhecimento aí, né? Depende do cargo, né? Depende da sua escala, com quem que você vai tratar, o que você vai tratar. Eu acho que essa é uma pergunta meio complicada pra gente responder, porque dentro da empresa você é o quê? Então, também tem que saber exatamente o que você precisa.
Nós precisávamos de algo, acho, um pouco mais específico, né? Eu também acho que deveriam ser mais específicos as perguntas. Né? Porque, tipo, tá, como que eu posso melhorar na empresa? Qual ramo? Qual empresa? Com quem eu vou falar, né? Pra quem que eu vou passar? É isso que a gente falou, né? De saber pra quem que você vai falar. Não tem como ser autêntico. Porque às vezes você usa uma postura diferente pra uma pessoa que você não deveria, né? E tem um problema é que nem em todo lugar você pode ser autêntico. Você não pode ser você mesmo em todos os lugares. E assim, é triste, mas é a realidade. Em muitas empresas, principalmente grandes, você não pode ser você mesmo. Você não pode se expressar da forma que você se expressaria facilmente com um amigo, com uma amiga, com quem seja. Ou até mesmo em outras empresas. Então, acho que a autenticidade tem que ser muito adaptada quando requer. E isso é algo muito triste. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com autenticidade, com veracidade. Nem todo mundo precisa me conhecer. Né? Estou em um ambiente de trabalho, não tenho amigos, estou em um ambiente de trabalho. Então, como eu vou tratar essas pessoas aqui no meu ambiente de trabalho? Como que eu vou me dirigir? Como que eu vou falar? Não preciso abrir-me completamente, todas as camadas também. E ao mesmo tempo você continua autêntico, porque você trabalha de uma forma postural, mas da sua forma. Sim. É manter, né, aquilo, a individualidade e profissionalismo. A ética profissional. Acho interessante isso aqui também da Giovana de Penápolis. De que forma o oratório digital difere da oratória presencial? E como podemos melhorar? A digital é mais fácil, né? Bem mais. A digital é Dá pra fácil. copiar e colar ali, né? Dá. Você monta o roteirinho, você consegue ler com a tecnologia que a gente tem agora. Você bota na tela ali, ninguém vai... As pessoas vão saber, a gente sempre sabe que tem gente lendo. Mas eu acho que ainda esse contato humano, ele é a melhor parte que tem. É porque acontece a troca de comunicação mesmo, né? Não é só você falando ali para uma tela. Você consegue ver expressões sociais, gestos de outras pessoas, se elas estão conseguindo entender, mesmo ali na câmerazinha, mas não tem esse contato, essa troca comunicativa como é o presencial e a conversa ali oralmente mesmo. E também na oratória midiática, a gente pode facilmente dar aquela cortadinha, né? Nossa, errei aqui, vou cortar, ninguém vai me cancelar. E ali na presencial, se você errou a palavra, você pode se condenar, mas também você pode entender que tá normal. E é aquele ponto, a oratória presencial faz muito esse contato humano, né? Essa troca de, eu sou humano, eu vou errar, você é humano, você vai errar. A gente precisa ser, como pode dizer, vulnerável o suficiente para admitir a nossa fraqueza, os nossos defeitos. E acho que a gente não é mais vulnerável assim. A gente se tornou pessoas covardes, de certa forma, né? Muito. Fora o interesse, né? Porque assim, se você vai ver uma oratória online, tem um cachorro do vizinho, tem um não sei o quê, um barulho ali, um barulho aqui. No presencial, tem uma pessoa ali na frente. Você tem o respeito de você conseguir prestar atenção de forma direta, né? Não com coisas ali do seu cotidiano te atrapalhando. Então, prejudica. Tem suas vantagens, como eu disse anteriormente, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. É sempre achar o meio, né? Bom, agora o Gustavo, ele mandou a seguinte pergunta. Conseguir evoluir a oratória, já inserido no mercado de trabalho, pode trazer ainda mais oportunidades? Claro. Principalmente se estiver bem específico o que quer. Sim. A área que quer, o que quer mesmo, né? Você ter uma boa oratória ali no mercado de trabalho, ali no meio inserido, também facilita para você não cometer erros assim de comunicação mesmo, mal entendidos que acontecem, né? Como várias pessoas estão sempre juntas ali no mesmo ambiente, acontece. Então, assim, isso ajuda em não ter erros, não ter essas falhas na comunicação e a encontrar líderes. Porque para você ser líder, você tem que ter uma oratória, ser claro sobre o que você está querendo demandar, né? Hoje, eu falei sobre isso, sobre a liderança. Muitas pessoas acham que ser líder é você só ter uma voz mais potente e falar assim, você vai fazer isso e acabou. Mas líder é você se adaptar a quem você está liderando. Então, por exemplo, eu posso, né, individualidade de cada um novamente, eu posso chegar na Thaís e falar assim, ô Thaís, você pode tirar essa taça daí? Porque não tá legal, não tá combinando. Ela pode levar na boa, mas se eu falar esse mesmo jeito pra Gia, a gente pode falar assim, nossa, achei muito mal educado, não gostei. E aí já gera
aquele momento de retrair, aquele momento de afastar. Para você ser líder, você tem que entender o seu nível de intimidade com cada um. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então acho que pode chegar e brincar de um jeito com uma pessoa, mas ela não pode fazer aquela brincadeira com aquela pessoa. E é isso. Ser líder, às vezes parece muito fácil, né? Tipo, eu vou mandar e acabou. Mas não, pra você ser um bom líder, ser líder é fácil. Um bom líder, não. Porque, novamente, aquilo, você tem que entender e se fazer entendido. Porque às vezes as pessoas passam uma ordem que só ela entendeu. Mas ela quer que você saiba fazer tudo que ela disse. E acho que isso, assim, é um momento que a gente tá perdendo bastante, né? Sim. Talvez a gente nunca tenha tido também muito, né? Porque você cria a ideia na sua cabeça, ela tá maravilhosa. Se você não conseguir fazer a conexão com as outras pessoas pra você, gente, vamos trabalhar aqui assim, não vai. É o desenvolvimento da oratória. Não só a oratória como um discurso, mas um meio de comunicação. E também, tipo, às vezes, quando você tem esse contato mais... eu sou mais comunicativa. Por exemplo, numa loja de roupa. Você vai começar como um vendedor. Daqui a pouco você já pode estar subindo um pouco. E aí, quando o chefe, né, a chefe, precisar se ausentar, você vai poder estar ali naquele lugar. Porque você foi mostrando como você é muito persuasivo, como você é convincente, como você é seguro do que você está falando. Você pode não estar seguro de nada que você está falando, mas você mostrou. Ninguém precisa saber que você não está. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que segue nesse, né? A oratória consegue transformar ainda mais o seu perfil profissional? Foi o Gustavo, né, de Valparaíso, que disse também. Eu acho que a resposta é sim, né? Com certeza. O poder de convencimento do outro. Você consegue convencer milhares de pessoas. Sim. Isso em todas as áreas. Assim, saúde, educação. Somente em saúde, né? E educação. Você tem que convencer e provar aquilo, né? Porque às vezes, querendo ou não, vocês acabam se deparando com alguns pais de não é isso, porque eu acho que meu filho não é assim. Meu filho não tem isso e acabou. Você que se vira pra se adaptar. E isso é aquele momento de egoísmo humano, né? Muito. E esse negócio, ele é um meio de comunicação tão interessante, porque, gente, teve gente que comprou um pedaço do céu. As pessoas foram convencidas. As pessoas são convencidas de comprar bexiga com o ar de uma pessoa, porque vai fazer alguma coisa. E essa pessoa, para ela ser convencida de um absurdo desse, o orador tem que ser muito bom. Muito bom. Dá até que bate palma, né? Não dá nem pra falar que não presta. Exato. E, tipo, né? Olha que a gente conseguiu convencer uma pessoa. Por que contrata coach, né? Coach. Agora gente. você entrou no assunto. Gente. Horas de podcast. Horas. Coach faz parecer mais fácil, né? Os problemas que não são. Bea Salesse, de Valparaíso também. Como a oratória pode te ajudar na garantia de um emprego? Na entrevista? Na entrevista, né? Claro que a gente vai saber que tem o nervosismo na entrevista, tal, principalmente no primeiro emprego. Mas eu acho que isso vai valer para qualquer emprego, né? Qualquer primeira vez de algo vai te dar um nervosismo. Mas se você não saber se comunicar... Na verdade, eu acho que é um diferencial. Você saber mostrar, olha, meu currículo é isso, isso e isso. E uma pessoa que às vezes está muito nervosa, que não sabe nem o que está escrito no papel que ela entregou ali, ela vai passar essa imagem para a pessoa que está contratando. Então, assim, a entrevista é muito difícil, assim. A minha primeira, eu gaguejei, fui extremamente nervosa. E eu aprendi, tá? Aprendi com isso. Só que você trabalhar isso é de extremamente importância para você se destacar no mercado de trabalho para os outros candidatos. Porque a entrevista nunca é você só, né? Sempre vai ter outras pessoas. E se você se dá o luxo de, eu não gosto de oratória, não vou ligar não, nem vou tentar me aperfeiçoar, você não vai se destacar. E querendo ou não, na entrevista de emprego a gente tem que se destacar. A gente tem que mostrar uma diferencial. Mesmo que assim seja muito parecido com o outro, uma diferençazinha vai fazer você ser contratado ou não. E realmente é um ponto muito... Garantir, ninguém garante, né? Mas aumenta suas chances. Quais são a Lara Oshiro, de Guararapes, quais são as melhores práticas para lidar com o nervosismo antes de uma apresentação? Respiração? Respiração. Sim. Respiração. Não tem muito o que falar. Tem treino de respiração, treino
para a dicção, né, que a gente, às vezes dá uma prejudicada, mas respirar, calcular, tem uma técnica que a gente chama de cancelamento, que é você repetir e você organizar no seu íntimo mesmo, assim, como se fosse para você, que a gente utiliza às vezes em gagueira. Respirar e pensar no que você vai fazer antes de você pronunciar. Às vezes, falando assim, parece fácil. E não é, mas assim, tenta. Às vezes, treinar pra você antes de você tentar conseguir passar pro outro. Grave-se, né? Nós temos é uma boa dica disso. Nós temos uma Você se ferramenta gravar. boa. Grave-se, assista-se. Espelho. Espelho. Espelho é uma ferramenta muito boa de treino. Quem nunca ficou se olhando no espelho falando igual um besta, assim? Não, porque é isso. Nossa, eu errei. E aí você já começa a condenar, né? Errou pro espelho, ninguém tá vendo. Mas aí também a respiração ajuda muito a organizar o pensamento. E assim, a gente sabe que os jovens têm os pensamentos muito acelerados. Então, para fazer uma oratória, bagunça tudo. Aí você vai começar a falar, você começa a desesperar, você quer acelerar a palavra, só que você não vai conseguir acelerar essa palavra ou o discurso. Entra muito também no conhecimento. Quando a gente precisa acelerar algo, a gente precisa ter conhecimento daquilo. Porque se a gente só tá repetindo, a gente não vai conseguir acelerar. Se a gente tentar acelerar, a gente vai perder tudo que a gente tinha. E respirar, gente. Vamos respirar. Tá difícil, mas a gente tem que respirar. E até porque a respiração traz você pro momento presente, né? Calma. E ela fortalece, na verdade, a parte física, anatômica mesmo, né? A gente fala só de relação a pensamentos, de fato isso ajuda bastante, né? Ele consegue organizar o que você está querendo pronunciar, só que ele ajuda a respiração na parte fonoarticulatória, né? Na parte da expressão, da dicção, da altura da voz, da velocidade de fala. Então, assim, extremamente importante respirar. Tá? Vamos respirar, gente. A gente já comentou sobre isso, né? Laroshiro novamente. Quais são os erros comuns que as pessoas cometem ao falar em público e como evitá-los? Vícios de linguagem. Sim. Os vícios de linguagem, principalmente, né? O uso de gírias. Mas o vício de linguagem ele é acompanhado pelo nervosismo. Sim. Quanto mais nervosa a pessoa estiver, mais vício de linguagem ela vai trazer. E vai gaguejar, não por... O gago, ele é... O gago, gagueira... Como que eu defino? Ele é um transtorno, na verdade, de fala. Ele é fonoaudiológico, ele não é um diagnóstico etiológico. Por exemplo, existe uma diferença. Um autista, ele tem um diagnóstico etiológico, né? São características dentro de um transtorno. A gagueira, ele é um transtorno de fluência, então ele é diagnóstico fonoaudiológico, de fala. Ele é uma parte do cérebro, para a gente dar uma avaliação em relação a uma gagueira, precisa ter uma porcentagem muito alta de características que a gente chama de disfluência típica da gagueira. Então, para pegar esse diagnóstico, tem que ter várias das características num tanto de fala que você faz. Se você tem algumas disfluências que não são típicas da gagueira, isso é normal. Tá? É uma questão neurológica que é genética ou é do desenvolvimento ali para os 4, 5 anos. E por que quando a gente fica mais nervoso, mais gago, por que vem esses na fala? São questões de respiração que a gente não consegue controlar, são pensamentos, como eu falei, o nosso cérebro ele não é 100% fluente. Então o nervosismo está muito ali associado à área do cérebro mesmo. Então a gente tem essas partes emocionais que vão influenciar na parte articulatória, então associado ali dentro mesmo. E é aquilo, né? Não só o vício de linguagem, mas tudo a gente vai se comunicar. Então dá pra você falar do jeito mais bonito possível encostado em um lugar. Exato. Ou olhando para um ponto fixo. É importante você mostrar que todo mundo é visto, mesmo que você não esteja vendo. Mas você olhar pra cá, olhar pra lá e falar assim, né, gente? Aí interagir com alguém vai ser lindo, porque as pessoas vão se sentir vistas. E as pessoas gostam de se sentir vistas para prestarem atenção. Digo por experiência própria, quando eu vejo que alguém tá olhando pra mim, eu falo, nossa, você tá falando certo mesmo, viu? Agora eu vou prestar atenção mais ainda. E é isso. A gente tem que estar sempre ali. E pra fazer uma oratória, às vezes a gente tem que entender que a gente vai precisar separado o Luan, vamos supor aqui, o Luan antes do videocast e o Luan no videocast. Antes eu podia estar me tremendo, mas agora ninguém pode saber que eu tô me tremendo também. Acontece. A gente já comentou agora, né, como a linguagem do corpo pode ajudar a complementar a mensagem verbal, que é realmente passando mais uma credibilidade e um contato com
os seus ouvintes. Uma interessante também da Giovana de Penápolis é como transformar uma apresentação comum em uma experiência memorável. Eita. Vai ter que filosofar, tá isso? Eu já ia começar, né? Eu já ia começar, depende do qual o objetivo. Qual o objetivo ela quer no discurso dela? Ela quer realmente causar um grande impacto. Nossa, você viu o que ela falou? Ou ela quer fazer com que as pessoas pensem no que ela disse? Que ela faça refletir, né? Porque uma coisa é você ficar falando frases, né? Feitas e de efeitos grandes. Outra coisa, eu acho que é o conhecimento mais profundo. Quando a pessoa começa a pensar o que você falou. E o mais interessante é quando a pessoa nem lembra que foi você que falou. Mas alguém me disse uma vez que esse conhecimento ele é o mais profundo. Porque você vai esquecer a cara, você vai esquecer o nome, mas a frase, o que ela despertou em você naquele momento, você não esquece. Nossa. Verdade. Você é louco. Professora presente entre nós, tá? Filosofia, sociologia, História. história. Mas é exatamente isso, né? E muitas vezes a gente quer ter uma experiência assim, incrível num quesito mais ego, né? Nossa, olha, gente, como ele fala muito bem. Mas eu adquiri tudo que ele falou, eu adquiri alguma coisa importante. Houve essa troca, né? Entre o que ele quis passar, ele conseguiu absorver alguma coisinha do que eu falei ali. De novo, você entendeu e se fez entendido? Porque não adianta nada você falar e não se fazer entendido. Acho que realmente, pra ser algo memorável, você tem que deixar uma mensagem. Não é só sobre você falar bem ou coisa assim. É você criar um contato humano, aquele contato de, meu Deus, vamos trocar experiências. Ele pode não saber minha experiência, mas eu soube a dele e agora eu vou pensar sobre. E vou adquirir mais conhecimentos, mais linha de raciocínio perante isso. E é isso, gente. Sejam humanos e deixem mensagens significativas. Sim. Vamos ver. Uma que foi muito presente, acho que acharam em algum lugar. Como a oratória influencia na comunicação e como isso pode melhorar o trabalho em equipe. Não, esse daqui não, é o outro que se fez muito presente. Mas esse daqui foi a Giovana de TL, mas o outro segue o mesmo raciocínio, que eu vou fazer depois. Eu queria repetir a pergunta que eu perdi. Como a oratória influencia na comunicação e como isso pode melhorar o trabalho em equipe. Na verdade, a oratória é uma comunicação, só que estruturada, né? Foi que a gente, na verdade, já retomou em relação à equipe, porque se você consegue passar uma comunicação clara, o objetivo do que você quer, a pessoa consegue entender o que você está querendo passar, né? Não adianta você colocar na sua cabeça, eu vou falar isso e eles vão ter que entender, porque não é assim que funciona. Foi aqueles pontos que a gente levantou. A gente respondeu muitas perguntas quando a gente conversou. Sim. Como melhorar a oratória, a gente já falou que é treino e conhecimento. E agora o que eu queria dizer anteriormente, que eu confundi as perguntas. Como usar a oratória na resolução de conflitos em um ambiente profissional? Foi realmente uma pergunta, assim, muito presente. Eu acho que a neutralidade que a oratória te traz, apesar de eu particularmente não concordar muito com a neutralidade, eu acho que você tem que ter um ponto sempre de defesa. Se você é uma pessoa que fica muito no neutro, não, tudo bem. Você tem um lado também, né? Você já mostra que é um lado. Você precisa ter. A oratória, no ambiente de trabalho, nem sempre você vai ser ouvido. Precisamos deixar, assim, claras as expectativas de que nem sempre você será ouvido. Você pode ter uma oratória maravilhosa, mas se não abrirem, não quiserem abrir espaço para vocês, não vão abrir. Então, ainda acho que é uma pergunta complicada para nós respondermos. Nesse setor empresarial, né, nesse setor mais empregatício de mercado de trabalho, eu trabalho com muitas pessoas, nem sempre você precisa falar. Então, nem sempre alguém quer te ouvir também. É igual você disse, né? A gente também tem que entender quando a gente não precisa falar. E a maioria das vezes. É a maioria das vezes. Assim, às vezes você acha, olha, eu preciso
demonstrar minha opinião, mas você tem que pensar em como isso pode magoar outra pessoa ou ser entendido às vezes de uma forma totalmente diferente. E analisar também como que tá esse seu trabalho, por que que você tá com essa opinião que pode ser divergente e o que que você pode fazer para mudar sem acabar ofendendo, se comunicando de forma que não machuque. Então, Desculpa, pode falar. E também é um ponto, eu acho que a Thaís agora vai concordar e vai filosofar sobre, por que aquilo que tá te incomodando tanto? Por que tá incomodando tanto a ponto de você precisar ter uma opinião mais agressiva, uma forma mais agressiva de se comunicar? E assim, é um ponto muito... Vamos analisar. É um ponto de... Por quê? O outro. Ou tipo assim, duas pessoas estão brigando, você já tentou resolver, mas não deu. Por que você ainda tá gastando tanto de você tentando resolver? Você já deu uma dica. Pediram ajuda, você deu. Se não resolveu, você não pode fazer mais nada. E nem preciso. Não preciso, não me convém. O que me convém? Qual é a parte que me cabe? Qual é a parte que me cabe nesse rolê todo? Né? E é complicado, porque a gente não precisa. Eu gosto muito, eu falo muito mesmo, mas eu aprecio demais o silêncio. Eu acho que quando nós estamos em silêncio, nós falamos mais do que, às vezes, com palavras. Inclusive, muita gente foge do silêncio por causa disso, né? O silêncio pode ser assustador, mas também muito confortável. Acho que é no silêncio que a gente se conhece. Muito. E isso assusta o autoconhecimento. É o ócio produtivo, né? A gente fica lá no nosso refúgio Domingo ali, de noite. E vamos produzindo alguma coisa. Que é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Até porque, se a briga não é comigo, por que eu vou me envolver? Por que eu vou tomar partido? Eu preciso tomar partido toda vez? Mas são meus melhores amigos brigando. A briga é com você. Quantas vezes a gente não fez isso na vida? Desnecessariamente. Se metendo aí também, às vezes já toma uma, né? Por que você tá se metendo? Não é com você? Fala, tá. Né? Você arrasou agora, viu? aprendizagem, você tem que filtrar, às vezes nem falar nada. E também é algo muito interessante que a oratória ela trabalha muito a nossa empatia, né? A gente entra novamente no ponto entender e se fazer entendido. Às vezes alguém vem comunicar um problema pra você, por exemplo, né? No meu drama adolescente, a gente vê muito nossa, amiga, eu estou vendo um relacionamento muito complicado, mas eu, infelizmente, não consigo sair dele. Aí você agora, como um expert, vai falar assim, é só você sair, você é burra de não sair. Mas você, quando você tem esse entendimento a pessoa já explicou pra você que ela não tá conseguindo sair. Você não pode chegar e humilhar a pessoa de vez. É muito interessante como às vezes a gente começa a ter um certo carinho e melhor entendimento através da oratória, né? A gente começa a entender que, poxa, ela me apresentou algo e já me apresentou outra coisa também. Não pode chegar e falar assim, sai daí e acabou. Não, você pode começar o quê? Uma coisa mais assim, persuasiva novamente, né? Poxa, amiga, realmente é algo muito difícil, mas você consegue sair. A gente pode tentar isso. E a oratória ensina muita gente a se conectar com as pessoas de forma mais íntima e não superficial, como a gente está acostumado hoje em dia, né? A gente é acostumado com essa coisa mais padrão de só repetir discurso, só... você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. Como a pessoa vai se amar? A gente não é ensinado a se amar, né? A se conhecer, a entender a nossa voz. Então as pessoas querem cobrar e não ensinam. Eu acho isso muito triste, né? Sim. E principalmente adolescentes, eles querem cobrar tanto de adolescentes e crianças, mas a criança não teve a sua experiência de adulto. E também o adolescente nunca teve a sua experiência de adulto. Então, a gente novamente tem que ser humilde o suficiente, corajoso o suficiente para baixar a cabeça. Eu já passei por essa situação. Eu posso, talvez, me jogar ali naquela situação novamente. Sim. Eu já estive ali. E nós, profissionais, nós estudamos. É um movimento neurobiológico. O cérebro do adolescente, ele entra em mudança biologicamente. É uma época complicada. Temos hormônios, temos mundo. Temos drama adolescente, temos né, drama, muito drama. Mas é a época do drama. E passa. Depois, quando você é mais adulto, você fala, meu Deus, por que eu fazia essas coisas? E ainda bem que eu fiz isso quando eu era adolescente, porque se eu fizesse agora adulta, rapaz, isso ainda isso bem é que você feio. fez, que você entendeu que você não pode mais fazer também, né? Você aprende errando, é assim. E assim, né, às vezes você entender que às vezes eles só estão repetindo algo, né? Então, tipo assim, poxa, Thaís, cala a boca, eu não quero ouvir sua voz. Ele só tá frustrado com alguma coisa e você foi a pessoa que ele achou pra descontar. Pô, Giovana, eu não tô entendendo, não vou mais entender.
É o que ele tá achando agora. Muitos fatores que podem influenciar, né? Muito de cada um. Pode ser, às vezes, um dia, às vezes uma criança, ela entra toda vez comigo na terapia. Aí tem um dia que ele não entra nem com... Carrega. Chora, joga no chão. É normal. Aí fala, não, o que aconteceu, pai? Saiu da rotina dele. Nossa, parece simples. Às vezes ele tomou banho antes de tirar a soneca, supondo. Eu falo em relação à criança. Pra gente falar, nossa, só por isso ele já tá estressado. Mas assim, principalmente para crianças neurotípicas, isso é extremamente importante, entendeu? Pra gente ter uma rotina, ter um planejamento do que vai ser feito durante o dia, durante a semana, é difícil. Você imagina mudar isso de uma criança que tá acostumada, ela tá treinada para aquilo, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter essa empatia de, não, hoje tá tudo bem, tem dias que dá certo, tem dias que não, e tá tudo bem. A gente tem que ver o que a gente errou pra gente conseguir mudar pra não acontecer mais, né? E aceitar o fato de que o cérebro funciona diferente. Né? É birra. Não, gente, peraí, que o cérebro funciona diferente. E também pessoas neurodivergentes, elas acabam tendo uma bateria social menor do que a gente já tem, né? Pessoas neurotípicas. E às vezes acham que é tipo assim, é só chatice, é só isso, só aquilo. Mas você está entendendo a dificuldade do outro? Novamente. E através da oratória a gente passa muito conhecimento, né? Então, às vezes, nem um conhecimento profissional, mas você está na roda de amigos, eles começam a replicar comentários muito preconceituosos, muito capacitistas, você fala assim, olha, não é bem assim. As piadinhas, né? As piadinhas. Você fala assim, olha, não é bem assim, não acontece assim. Não é birra, é realmente uma limitação que a pessoa tem e a gente tem que entender. Porque, e muitas vezes acontece de, vou usar você como exemplo, vocês se culparem um pouco de, nossa, a criança não está evoluindo, a culpa é minha? E não, às vezes é só uma limitação dela mesmo. E é sempre a gente enfatizar isso, o profissional e o pessoal, né? Porque, gente, é impossível a gente nunca levar nada pro pessoal. Então vai ter momentos que às vezes a gente vai estar vulnerável, a pessoa que a gente está lidando vai estar vulnerável e vai ter aquela troca ali, acirrada. Que aí você chega em casa e pensa, poxa, realmente foi algo que deveria me incomodar tanto? Sim, tem essa diferenciação e também é uma coisa que te faz pensar. Então, assim, a gente fez isso, não deu certo. O que a gente pode fazer? Aonde que a gente pode mudar? O que não está dando certo? Isso melhora como na questão profissional e na questão pessoal. Por quê? Se não está dando certo na parte do trabalho, eu vou mudar. Porque na parte pessoal, a gente continua insistindo numa coisa que não está dando certo, diferente da parte profissional. Então, a gente muda. As pessoas têm um bloqueio com o choro de uma criança, tá? Então, assim, a criança chorou. Ai, meu Deus do céu, ela tá chorando. Não é assim, entendeu? Antes dela falar, dela balbuciar, ela chora. Então, se ela tá com fome, ela chora. É uma forma primitiva, inicial dela se comunicar. Então, assim, às vezes, esse choro, ele é só uma forma de se comunicar. Crianças neurotípicas, elas têm dificuldade em relação a alguns diagnósticos para fala, para comunicação. Então, o choro, a birra, quer dizer que ela não quer determinadas ações, determinados momentos que sejam ali inseridos na vida dela. Algo acrescentado, Ana Thaís? Não, agora a Giovana conseguiu algo. Thaís, como você não questionou a Giovana agora? Porque ela tá certa. Mas agora trabalhando no município também, no estado também tenho alunos atípicos, mas a infância atípica, ela é uma coisa que me fez repensar muito o profissional, muito, porque é um universo completamente diferente, completamente diferente, e que a gente entra nesse processo de autoanálise o tempo todo, porque agora vou falar eu me coloco muito no onde, peraí, eu errei. Eu errei. E, na verdade, eu errei justamente pela falta de conhecimento. Então, essa busca incessante por conhecimento é um negócio que me move muito. E até onde eu posso ir? Até onde realmente eu consigo ajudar? Até onde me é permitido? E também na infância é assim, mesmo que você tenha uma dificuldade, você é totalmente dependente dos seus pais. Então, aquele ponto, você não pode ter exatamente todo o conhecimento que você tem quando você é adolescente.
Quando é adolescente, eles ainda são dependentes, mas um pouco mais independentes, eles conseguem entender um pouco mais sua individualidade. Então, acho que eles conseguem se expressar mais. Apesar deles, às vezes, não terem acesso ao diagnóstico, às vezes os pais não deixam, eles entendem que existe uma limitação ali que, claramente, é um sinal de alerta e que futuramente eles vão poder olhar isso de forma mais profissional, mais adequada. E assim, realmente, imagina ser uma criança, você só tá se sentindo muito burro, porque é o que estão falando pra você não tá conseguindo acompanhar os seus coleguinhas, e assim, tá tudo uma confusão. Como que você vai lidar com isso sozinho, de certa forma? Porque os seus pais estão vendo, mas eles não conseguem lidar com isso também. É complicado, muito complicado. Muito, porque na verdade o que acontece? Hoje em dia as terapias, elas são para inserir a criança ou adolescente numa vida normal, tá? Como assim uma vida normal? Ele conseguir fazer atividade de vida diária, então assim, tomar banho, se comunicar, se expressar de forma de que ele deseja, comer. Então a gente busca trabalhar essas partes de vida diária mesmo, para diminuir a dependência de outras pessoas, entendeu? E é muito presente, né, a dependência. Porque às vezes as pessoas começam a tratar pessoas neurodivergentes como se elas não fossem capazes de ser independentes. Independentes. E assim, só tá prejudicando. Isso é muito triste. E também, assim, um ponto que comentei brevemente esses tempos é que as pessoas, elas buscam tratar os filhos, mas não elas mesmas. Então elas vão continuar repetindo coisas limitantes. Nossa, você está envergonhando meu filho quando você está atendendo necessidades do filho daquela pessoa. Mas ela vê como vergonha. Ela não aceita a pessoa, o filho ou filha que ela tem. Eu acho também em relação a uma superproteção. Sim. Às vezes com algum diagnóstico ou até mesmo uma criança neurotípica, tá? Uma superproteção dela falhar. Então, às vezes, não é só se sentir perfeito, mas o seu filho ter que ser perfeito, ter que seguir todas as regras. Então, eu tenho muitos pacientes com os pais que, às vezes, eles não falam. Os pais falam por ele. Oi! Aí ele fala oi pra tia. Entendeu? Mostra pra tia o que você quer. Você quer esse, né? Não deixa a criança ter a própria resposta. Então, esse apego, essa superproteção também atrapalha muito, 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 muito. Eu sempre acabo dando essa orientação. Tudo bem, ele não fala ainda, mas ele vai conseguir. Então, mas ele tem que ter a oportunidade de conseguir se expressar. Que aí depois, na adolescência, entra nessa parte de oratória, de se saber se explicar em relação à sua própria personalidade, né? E a pessoa não sabe. Tipo assim, é muito comum, tipo, às vezes a gente brinca, né? Fala, nossa, como assim agora eu vou crescer, eu vou ter que ir no médico sem minha mãe? Mas, poxa, eu não sei me descrever. E é isso muito... É triste, né? Mas às vezes a gente começa a rir. Porque de tão profundo que é a minha tristeza. Assim, e assim, você vai no médico, mãe, o que eu tenho mesmo? Ah, então, coriza, isso. Médico, é isso daí. Aí você vai no psicólogo, você já tem que entrar no mais um... Ah, então, como começou as dificuldades? Mãe, quando comecei a ser assim? Quando eu nasci. E, tipo, as pessoas não percebem. E depois elas querem cobrar algo. Então, elas nunca deixaram o filho se mostrar presente, nunca mostraram ter uma voz ativa, participar, levantar a mão pra chamar, tipo, um garçom. E aí depois eles querem que eles façam isso. Então, como eu vou fazer se você não me ensinou? Tipo, sim, é uma coisa básica, mas o básico também precisa ser ensinado, né? A gente já se estendeu muito, então tá muito legal. Mas, pra finalizar, experiência agora, né, da idade. Caso vocês tivessem a chance de dar um único conselho para todos os jovens a respeito da comunicação em público, o que vocês diriam? Público e também no quesito profissional. Podem trabalhar nessas duas. Pode começar, Chufão. A primeira resposta, gente, tenha calma. Acho que acima de tudo, tenha calma. Tenha calma porque você é capaz. Se prepare. É basicamente aquilo que a gente falou. Estude, se prepare. Se conheça. Se conheça. Se você estudou, se você sabe aquilo lá, ninguém sabe mais do que você mesmo. E se permita. Se permita errar, que tá tudo bem. Se permitam ser corajosos ao ponto de errar. Exato. Eu acho que isso é a base. E também respeitem sua individualidade, gente, por favor. Vocês não precisam ser igual aos outros. Inclusive, é lindo você ser individual. E
Encerrando, se vocês quiserem dar algum conselho, pô, fiquem à vontade, mas falar aos meus queridos jovens, gente, tá tudo bem vocês errarem, principalmente no Interact, que é onde a gente é uma preparação para a vida. Então, se permitam errar, se permitam se mostrar fracos, se permitam ser vulneráveis, principalmente a quem vocês confiem. Então, assim, principalmente tenham uma rede de apoio. Oratório, por mais que a gente fala, é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente precisa que nossos amigos apoiem a gente, deem carinho pra gente entender que nossa voz é válida. Bom, se arrisquem e sejam corajosos, porque a gente é muito covarde atualmente. Vocês têm alguma coisa a dizer? Acho que você está fechando brilhantemente. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês, foi algo incrível, foi mágico estar aqui com vocês. Nunca imaginaria fazendo um videocast, mas, novamente, né, nos permitimos viver. Aprendizado. Aprendizado. E com isso, gente, tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada, dependendo de como vocês estão assistindo. E muito obrigada por assistirem até aqui.